Bom dia, meus irmãos, graça e paz de Jesus. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Hoje, dia 6 de março, começamos aí o terceiro mês do ano, não é? Com a graça de Deus. E percebemos como os dias estão, passando, o tempo está passando muito rápido. Não sei se são os muitos afazeres que nós temos, os muitos compromissos, a gente acaba não percebendo isso, né? Nós não temos mais hábito de parar, para ver as coisas acontecendo, e quando nos damos conta elas já passaram. E nesse sentido, hoje já é dia 6 de março e nós vamos começar nossa escola dominical com uma oração. Quero convidar vocês a se colocarem de pé, e aqueles em casa também. Nós saudamos eles também aí na paz de Jesus e pedimos também que estejam nesse sentido também, de pé, nesse momento onde nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos e glorificamos o Teu nome. Com perdão dos nossos pecados, nós estamos aqui na Tua presença. E diante da Tua presença, Deus, queremos te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem com o Seu povo, Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado porque mesmo em meio a tempos difíceis, conseguimos perceber que a Sua mão está conduzindo todas as coisas, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, por esse tempo onde nós estaremos aqui aprendendo mais sobre a Tua Palavra, que seja um tempo de bênção, que seja um tempo de edificação. Rogamos as Tuas bênçãos sobre aqueles que aqui estão, essas famílias representadas, ó Pai. Pedimos também por aqueles que por algum motivo não estarão conosco, que eles sejam também alcançados pela Tua graça, se irão nos assistir, que seja também, ó Deus, alvos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. E rogamos sempre, Pai, que o Senhor esteja despertando o Teu povo para se reunir, para estar aqui, ó Deus, para escolher a melhor parte, que é estar em comunhão com o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Ainda lembramos, ó Deus, por aqueles que carecem da Sua misericórdia, estão passando por enfermidades, e rogamos, suplicando, ó Deus, por esses acontecimentos ali na Ucrânia, Pai. Que o Senhor, que é o Deus de todas as nações, o Senhor do universo, possa trazer paz aos corações, possa esclarecer, dar entendimento aos governantes, para que eles possam, Deus, abandonar essa ideia, olhar e ver que acima de todos existe um Deus poderoso que irá cobrar sobre suas ações, suas atitudes. Nós te pedimos que o Senhor venha intervir, ó Deus, com paz. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem se assentar. Muito bem, nós vamos hoje então continuar aqui. Hoje nosso texto está em Mateus capítulo 1, os versículos 18 a 25. Mateus capítulo 1, os versículos 18 a 25, diz assim: hoje nós vamos finalizar aqui o primeiro capítulo, Primeiro capítulo de Mateus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso,
eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Essa versão que eu li é a Nova Almeida, atualizada. Ela, na verdade, tem pouca diferença, né? Ela é um pouco mais clara, né? Mas é a mesma Almeida, né? Só que atualizada alguns detalhes, principalmente no que diz respeito a pesos, medidas, essas coisas. Pois bem, nós passamos agora para o nascimento de Jesus, né? Ou, melhor dizendo, aquilo que precede o nascimento de Jesus dentro desse contexto próximo, né? Ou seja, sem necessariamente nos reportar novamente a genealogia de Jesus, que nós já, né, passamos aí 3 aulas, né, dentro da genealogia de Jesus. Nesse sentido, nós, em primeiro lugar, precisamos saber que, além de Mateus, Lucas também fala sobre o nascimento de Jesus, inclusive nos fornece mais detalhes sobre esse evento, diferente de João e de Marcos, né, que não abordam, né, o nascimento de Jesus. Lucas, por exemplo, fala sobre o nascimento de João Batista, né, que seria aí o precursor, né, de Jesus. Porém, como Mateus não fala, não toca nesse assunto por enquanto, né, sobre esse outro personagem fundamental que nós vamos ver, nós então não vamos mencionar essa parte de Lucas que fala sobre o nascimento de João Batista, justamente porque o nosso texto base está em Mateus. Nós vamos recorrer a Lucas somente naquilo que for necessário para esse momento aqui, como, por exemplo, a visita do anjo a Maria e o anúncio da sua gravidez no capítulo 1 e no capítulo 2, que narra ali também o nascimento especificamente, né? Em segundo lugar, nós precisamos saber também que em outros momentos nós vamos ver não somente Lucas, mas também Marcos e João, né, sempre com aquele objetivo em mente, de que o nosso propósito é alcançar aquele leitor, claro, nós também, né, que já estamos inteirados do assunto, de muitas coisas, mas também alcançar um possível leitor que não está inteirado, né, do que está acontecendo aqui, da história da salvação, né, narrada na Bíblia, e aí preencher algumas lacunas, né, que vão surgindo à medida que esse possível leitor, né, imaginário, que eu falei na primeira aula, né, surge para ele, assim também como para a gente, que às vezes tem pessoas aqui da igreja mesmo que, né, criaram na igreja e já me vieram falar assim: nossa, pastor, isso não tinha pensado nisso. Olha que interessante, né? Então, o nosso estudo, como a gente tem feito, tem suprido, penso eu, né, as lacunas desse possível leitor que não tem contato, mas também para nós que já temos contato. Eu, por exemplo, à medida que vou me aprofundando, né, preparando, eu vou também me deparando com coisas que eu não tinha, né, me atentado para isso, né,
em outras vezes que eu li o texto, né? E é sempre assim, na verdade, né? Porque a Bíblia ela é muito rica, né? Então por isso eu sugiro inicialmente que você também deixe a sua Bíblia aberta em Lucas, né? Os capítulos 1 e capítulo 2 aí, que a gente vai abordar um pouco também especificamente o capítulo 1. A primeira coisa que nós vamos ver nessa passagem são as circunstâncias do nascimento de nosso Senhor Jesus, porque o texto diz assim, Mateus capítulo 1, versículo 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim como, né? Assim conforme ele passa a descrever, né? E nas circunstâncias do nascimento de Jesus, nós vamos aprender algumas coisas. Em segundo lugar, depois de ver as circunstâncias do nascimento de Jesus, nós vamos olhar assim para a natureza do nosso Senhor Jesus, né? O versículo 21 diz assim, do capítulo 1 de Mateus, ele dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Olha, ele tem uma natureza diferente, não é um nascimento qualquer, ele já nasce com uma missão, né? Ele vai ter um nome específico, por quê? Porque ele vai salvar o povo dos pecados dele. Isso fala da natureza de Jesus, né? E a natureza dele, como é revelada nessa passagem, também nos ensina algumas coisas para a nossa caminhada diária. Pois bem, vamos lá então para o nascimento, né? As condições para o nascimento de Jesus. Diz o texto aí, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. 2 pontos. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, né, eles não tiveram relações conjugais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 18. Mateus não fala como foi isso, né? Ele somente nos diz que Maria estava em um noivado com José. Basicamente a ideia é isso, né? E para os judeus da época de Jesus, o noivado era algo muito mais sério do que, né, é tratado nos dias de hoje. Não que hoje também não seja algo sério. No entanto, era como se fosse o próprio casamento, né? De maneira que para romper aquilo seria necessário até um pedido de divórcio, né? Dado ali a seriedade do compromisso. Geralmente era marcado 1 ano antes do casamento, né? Hoje acaba que os noivados se estendem, né, um pouco mais aí, né? Mas a ideia era que normalmente era marcado 1 ano antes, né? Quem nos fala mais sobre isso, sobre o fato dela se engravidar, mesmo sem ter tido relações conjugais com José, é Lucas. Lucas dá alguns detalhes, não é? Lucas diz assim no capítulo 1, versículo 26 até o versículo 38. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida. Alegra-te muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo:
descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O 6º mês aqui é contado a partir da gravidez de Isabel, né? A mãe de João Batista, que posteriormente receberia a visita de Maria. O anjo Gabriel mencionado aqui é o mesmo que apareceu para Daniel, esclarecendo as visões dele, né? Daniel é marcado, o livro de Daniel, né, por visões sobre o fim dos tempos, por visões sobre a vinda de nosso Senhor Jesus, não é? No entanto, né, ele tinha as visões e Deus enviava um anjo para esclarecer. Vamos dar uma olhada lá em Daniel capítulo 8. É esse mesmo anjo que apareceu, né, para Maria aqui, é o anjo também que apareceu para Daniel. Daniel capítulo 8, versículos 15 a 17, e depois no capítulo 9, versículo 20 e 21. Diz assim, Daniel capítulo 8, versículo 15 até 17. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Olha que interessante, Deus dá uma visão para ele, né, mas ele não sabia qual o significado. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, você precisa entender que essa visão se refere ao tempo do fim, né? Depois no capítulo 9, novamente, né, no capítulo 9, versículo 20 e 21, diz assim: enquanto eu ainda falava, orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Assim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim, né? Era a hora do sacrifício da tarde. Aí ele, né, continua aqui dando, né, explicações sobre a visão, né, que Daniel tinha tido. É também o mesmo anjo que apareceu para Zacarias, lá em Lucas, capítulo 1. Se você abrir também lá em Lucas, capítulo 1, vai ver que é o mesmo anjo, né? Versículo 18 e 19. Lucas, capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz assim: então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Depois que o anjo apareceu para ele estava dentro do templo, o anjo falou que ele ia ter filho e tal, né? E ele perguntou: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já está em idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Talvez na tua versão esteja: eu sou Gabriel que assiste diante de Deus, não é? Então, observe que é o mesmo anjo, né? O que eu quero explicar para você é justamente quem que é esse anjo que aparece para Maria falando do nascimento de Jesus. É o mesmo anjo que foi enviado a Daniel, é o mesmo anjo que foi enviado a Zacarias, e é o mesmo anjo também, né, que está aqui falando com ela, não é? E é interessante, assim, não tem nada a ver com aquilo que a gente vai falar aqui, mas qual que foi a língua que o anjo falou com Daniel, com
Maria com Zacarias? Qual foi a língua? Foi a língua que eles entendiam, não é? O anjo fala na língua que a pessoa entende, né? Isso aí é outra coisa, a gente gastaria um pouco mais de tempo para falar sobre isso, não é? Então, dentro desse contexto aqui, quando o anjo aparece para Maria, né, nós vimos que é esse anjo aqui. O 6º mês diz respeito, né, a partir do momento que Isabel, né, também recebe essa notícia de que estaria grávida. E ele aparece onde? Na Galileia, né? Galileia era uma região composta por várias cidades e aldeias ao norte de Israel. No tempo de Jesus, era governada por Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes o Grande. No tempo que Jesus nasceu, quem governava toda aquela região era Herodes o Grande, né? Inclusive que mandou matar, né, aquelas crianças e tudo mais. Depois que ele morre, José e Maria voltam do Egito e eles vão morar nessa cidade, né? Eles vão para Nazaré, eles vão para o norte. E um dos filhos dele, né, de Herodes, está reinando ali. Muitos dos moradores daquela região da Galileia eram gentios, ou seja, não eram judeus. Isso fazia com que as pessoas de Jerusalém olhassem para eles com um certo desdém, não é? Olhando para eles assim, olha, vocês são galileus, não é? Essa expressão galileus não era uma coisa muito boa, sabe? Tinha ali não sei se podemos usar esse termo, né, que é um termo recente, né? Um pouco de xenofobia ali, né? Um preconceito por eles morarem, né, naquela região. Nós vimos isso aqui um pouco quando falamos da divisão do reino de Israel. Quando lá no Antigo Testamento houve aquela divisão, o reino do norte, eles acabaram se misturando, não é, com outras pessoas de outras nacionalidades. E com isso misturou-se também a religião. Então, aquela região, ela era uma região onde predominava pessoas de outros povos que adoravam outros deuses, né? Mas ali morava quem? José e Maria, sendo inclusive, né, especificamente a cidade de Nazaré, sendo o lugar onde Jesus mais teve, né, exerceu o seu ministério, né, principalmente cidades de Cafarnaum, né, onde Jesus basicamente, né, transitava ali naquela região em volta do mar da Galileia. E o texto nos diz que Maria estava desposada, né, ou seja, comprometida. Nos termos modernos, ela era noiva de José, que era da casa de Davi. E isso conecta, né, sendo José da casa de Davi, conecta com a narrativa da genealogia que nós vimos, né, que diz que Jesus era filho de Davi, né, e por causa disso, né, José também era da descendência de Davi. E o diálogo de Maria, né, diante daquela declaração do anjo, né, porque o anjo chega para ela e fala assim, olha, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo, né? O diálogo dela, na verdade, com o anjo é de espanto, né? Ela tem uma reação de espanto. Ela fala assim, olha, como será isso? Porque, humanamente falando, Maria não poderia estar grávida. Então, observe, nós estamos falando sobre as circunstâncias do nascimento. Tanto a localidade, tanto o anjo sendo enviado, como também o fato, né, de como isso iria acontecer. Porque o anjo chega para ela, olha, você está grávida, né? Ela, como? Eu nunca tive relação com homem algum, né? E em seguida o anjo vai explicar para ela como seria o nascimento, né? Só que o interessante aqui, voltando para o texto de Mateus, né? Mateus capítulo 1, o interessante aqui é a palavra usada por Mateus sobre o nascimento de Jesus. Mateus fala assim, olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, né? Essa palavra nascimento aqui, ela é a mesma palavra para Gênesis.
É a mesma a palavra que nós usamos lá, né, no princípio, né? Porque o livro de Gênesis, ele leva esse nome Gênesis justamente porque, né, é a primeira palavra do livro, Gênesis, né? E aí Mateus ele faz uma conexão, ele conecta que o nascimento de Jesus com a criação de todas as coisas, porque, né, Gênesis quer dizer começo, ou seja, o início de todas as coisas. O mesmo nome do livro que conta como tudo começou, né, como surgiram os seres humanos, como surgiu o pecado, como o sofrimento, né, passou a ser uma realidade na vida das pessoas. É como se Mateus estivesse dizendo que em Jesus há uma nova criação. Olha como a gente aprende aqui, né, com as circunstâncias do nascimento de Jesus. Ao usar essa palavra, né, o nascimento de Jesus, Mateus usa essa mesma palavra, a Gênese de Jesus, o princípio de Jesus. Ele está dizendo para nós, olha, nele existe uma nova criação. É basicamente isso que Mateus está trazendo para a gente aqui, né? E a explicação do anjo Gabriel para Maria também conecta com a criação. Por quê? Ele vai falar para ela assim, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O versículo 35, né, de Lucas capítulo 1. Lucas também utiliza a mesma linguagem empregada no início, né, lá em Gênesis, da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha que interessante, nesse mesmo relato aqui é nos dito que o Espírito Santo desceu, pairou sobre as águas, e Deus disse, né, haja luz. O mesmo Espírito que envolve Maria, para que ela fosse, né, para que fosse concebido nela ali, né, o Filho de Deus, é também o mesmo Espírito que estava lá no princípio, na criação, pairando sobre as águas, né, no momento da criação, né? Deus então trouxe à existência toda a criação pelo poder do Espírito Santo, assim como traz também, né, ao mundo nosso Senhor Jesus. Na perspectiva bíblica, a gênese da vida deu-se em primeiro lugar pelo poder do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus. E aí o anjo Gabriel, ele estava declarando para Maria o mesmo poder com o qual o universo foi feito, né, foi o poder pelo qual, né, Jesus seria concebido. É basicamente isso que Lucas, então tanto Mateus quanto Lucas fazem uma conexão do nascimento de Jesus com a criação de todas as coisas. E a resposta de Maria é o quê? Né? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa resposta, ela está assim alinhada com a perspectiva daqueles que são chamados por Deus, com a postura daqueles que são chamados por Deus. Me faz lembrar, por exemplo, o profeta Isaías, que quando Deus pergunta quem há de ir, né, quem enviarei, né, quem há de ir, e aí Isaías fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Maria tá nessa mesma vibe, né, vamos assim dizer, tá sintonizada. Ela fala assim, que se cumpra em mim a tua palavra. Olha como nós aprendemos também, né, dentro dessas circunstâncias do nascimento de Jesus, a providência de Deus, né, de mostrar que em Jesus nós temos uma nova criação, e a postura de Maria, né, eis-me aqui. Porém José, pense bem que isso está acontecendo com Maria,
Nós estamos aqui intercalando esses dois textos para tentar esclarecer, né? Isso aconteceu com Maria nos bastidores, mas José não está sabendo nada disso. José está, né? Ele é o último a saber aqui nessa situação. Tanto é que a reação dele é o quê? O versículo 19 de Mateus, capítulo 1. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Por quê? Existe todo um aparato da lei no Antigo Testamento sobre isso. Né? A mulher, José poderia tê-la como uma mulher adúltera, porque ele está noivo com ela, ele não teve relação com ela, mas ela parece grávida. Então, existe todos assim, uns detalhes aqui, né, a respeito daquilo que a lei de Deus orientava nessas ocasiões, e dependendo da forma como José se portasse, ela poderia ser apedrejada, né, dentro daquele contexto ali, não é? Mas ele, diz o texto, sendo justo, não querendo infamar ela, não querendo expor ela publicamente, ele resolveu deixar ela, né, secretamente. A Bíblia, ela nos dá poucos detalhes sobre a vida de José, o pai de Jesus, também conhecido como José o carpinteiro. A gente fica até assim por saber como que às vezes algumas tradições, né, falam tanto, né, sobre José, sendo que a própria Bíblia e ele mesmo, né, se expressa tão pouco na Bíblia. Nós temos poucos relatos, né, o que sabemos dele, em primeiro lugar, que ele não teve relações com Maria até o nascimento de Jesus. Até o nascimento de Jesus ele não teve relações com ela, não é? Ele, que sabemos dele, ele pretendia se divorciar dela, não é? Depois que ele descobre que ela está grávida, mas depois ele muda de ideia quando o anjo explica para ele. Nós sabemos que foi ele que pôs o nome de Jesus, mas foi por revelação de Deus, não é? Nós sabemos que ele pertencia à linhagem de Davi, conforme vimos aqui, né, em Lucas, e sabemos também que eles tiveram outros filhos, Maria e José tiveram outros filhos. É bom que isso seja bem frisado, né, bem destacado. Tiveram outros filhos. Como assim, Marcelo? Vamos dar uma olhada aqui, para a gente ver o que a Bíblia fala sobre isso. Mateus capítulo 13, versículo 55 e 56. Mateus capítulo 13, versículo 55. Quando Jesus acaba de explicar algumas parábolas, né, do capítulo 13, ele volta para sua terra ali, ele ensinava na sinagoga, e aí diz assim o versículo 54 do capítulo 13: e chegando à sua terra ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Olha que interessante. Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde vem tudo isso? Olha, eles tinham então, Jesus tinha pelo menos 5 irmãos, a considerar Tiago, José, Simão, Judas, todas as suas irmãs, ou poderíamos colocar pelo menos 6, né? Porque todas as suas irmãs, no mínimo 2, não é? Então, o texto inicialmente fala que José não teve relações com Maria até que ela deu à luz a Jesus. Depois nos fala que Jesus tinha 4 irmãos e irmãs, não é? São os detalhes que nós sabemos sobre Jesus, ou sobre José, não é? Que ele tinha outros filhos com, né, Maria. A última citação que nós temos sobre José na Bíblia, Jesus já tinha
12 anos. Isso está em Lucas, capítulo 2, versículo 48, que fala sobre aquele episódio de Jesus se perder, né, deles ali, quando eles vão visitar Jerusalém. Lucas, capítulo 2, versículo 48. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. Os pais, no caso aqui, se refere a José e Maria, que tinham levado Jesus, para a festa da Páscoa. E ele se perde ali, depois quando eles se encontram, e tal. Logo que os pais viram, é uma referência indireta, porque não fala do nome específico, mas fala dos pais, ficaram maravilhados, e sua mãe disse: Filho, por que você faz isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Isso aí, Jesus já tinha cerca aí de 12 anos, É a última menção que nós temos a respeito de José na Bíblia. Observe como há poucas coisas sobre ele. Ele mesmo não fala, A Bíblia narra que ele queria deixar Maria. Depois narra que ele vai ter relações com ela depois que ela tem o nosso Senhor Jesus. E algumas poucas outras coisas. Então, essas foram as circunstâncias do nascimento de Jesus. Nós vamos ver agora também rapidamente um pouco sobre a natureza de nosso Senhor Jesus. Nós vamos voltar lá para Mateus capítulo 1, e vamos ler os versículos 20 a 23, que diz assim: Enquanto ele refletia sobre isso, ou seja, sobre deixá-la secretamente, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Depois, em Lucas, nós temos também essa narrativa, nos versículos 31 a 35 do capítulo 1 de Lucas, que diz assim: Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Observe que isso está falando da natureza de Jesus. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Só até aí. Esses textos nos falam sobre a natureza de Jesus. Uma das doutrinas mais combatidas na Bíblia é o nascimento virginal de Jesus. O fato de Jesus ter nascido de uma virgem tem a intenção de nos surpreender, pois imagine aqui comigo que somos aquele leitor que não está inteirado da história, que não participou da igreja quando criança, e que vai ler a Bíblia, e ele se depara também com essas informações, de que Jesus nasceu de uma virgem. E isso, nós não temos exemplo disso antes na Bíblia. Isso é único, é um fato único. Esse fato, ele tem como objetivo, por um lado, nos maravilhar, porque ele nasce de uma virgem, e por outro lado, nos falar sobre quem é Jesus. Porque o nascimento virginal apresenta a divindade de Cristo e a sua humanidade sem pecado. Sem essa doutrina, essas verdades sobre Jesus estariam, vamos assim dizer, comprometidas.
Assim como a ressurreição, essa doutrina sempre foi ensinada pelo povo de Deus. E a gente vai ver alguns detalhes aqui. O texto fala que enquanto José ponderava sobre isso, o anjo apareceu para ele e trouxe aquelas explicações ali. Assim também como trouxe para Maria, para ela não ficar perdida a respeito do que estava acontecendo ali. Tanto Mateus quanto Lucas nos apresentam a forma como Jesus foi concebido, ou seja, pelo poder do Espírito Santo. Isso nos fala da sua humanidade por causa de Maria e José, porque José seria o pai adotivo de Jesus, dando prosseguimento àquela linhagem de Davi, mas nos fala também sobre a sua divindade, a divindade de Jesus, por causa do Espírito Santo que está agindo ali. Jesus foi concebido sem pecado, não porque as relações conjugais são pecados, não é por isso, mas porque foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nós falamos aqui na quinta-feira, na quarta-feira, estamos falando algumas coisas sobre o credo apostólico, onde fala que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, e mencionamos o fato de que essa doutrina errada da virgindade perpétua de Maria, ela foi criada para justificar o celibato na tradição católica. Porque conforme nós vimos, o texto é muito claro, que José não teve relações com Maria até que ela deu à luz a Jesus. Então, o fato de Jesus nascer sem pecado não é porque José e Maria, ele não foi concebido com as relações conjugais de José e Maria, mas porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então a gente tem que tirar essa ideia que paira sobre a cabeça das pessoas, ainda hoje, de que as relações conjugais, dentro do casamento, são relações que têm esse teor de pecado. Não existe isso. Olha que interessante, Davi, por exemplo, quando ele confessa lá no Salmo 51, ele fala assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Isso porque eles vêm seguindo o pecado de Adão, vem seguindo. Ela estava em pecado porque todos nasceram em pecado, assim como o pai de Davi também. Todos nós, nós nascemos em pecados, todos pecaram, especificamente a Bíblia diz. Paulo vai, na sua carta aos Romanos, ele diz assim, olha: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Só que no nascimento de Jesus, essa dinâmica ela é interrompida, porque é necessário que o Salvador seja sem pecados. Isso aponta para o nome de nosso Senhor Jesus. Então, por que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo? Justamente para interromper, quebrar aquele ciclo que faz com que nós todos nascemos em pecados. Porque em pecado nos concebeu os nossos pais. Não porque o ato conjugal seja pecado, mas porque nós trazemos o pecado de Adão e Eva. E pela fé nós somos perdoados desse pecado. Então, isso aponta para o nome do nosso Senhor Jesus. Dar o nome naquela cultura era algo muito importante. Era sinônimo de autoridade de alguém sobre outro, de um sobre o outro. Conforme nós podemos ver, por exemplo, no Jardim do Éden. Deus concede ali a Adão que ele nomeie os animais. Mas aqui é diferente, é como se Deus estivesse dizendo para José: olha, você não escolherá o nome desse menino. Em vez disso, você vai colocar o nome que eu mandar. Em última análise, ele é meu filho. É como se Deus estivesse falando com José.
você não vai colocar o nome, você vai colocar o nome que eu quero. Não é você que vai escolher o nome dele, né? E o nome dele vai ser Jesus, porque a etimologia, né, essa palavra estranha, né, por trás do nome de Jesus é basicamente Yahvé salva, né? Deus salva, ou Jeová salva. Eu não gosto dessa palavra Jeová, na verdade, porque existe uma certa controvérsia nesse nome, né? Ela foi uma junção do nome Yahvé com o nome Adonai, né? São nomes de Deus no Antigo Testamento. Então, tanto é que na nossa Bíblia não existe necessariamente esse nome Jeová, né? A ideia seria Yahvé ou Javé, né? Mas o significado é Deus salva, né? O menino deveria se chamar Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, ou seja, o nome de Jesus é, na verdade, a forma grega do nome hebraico Josué. Então, vocês conhecem alguém que chama Josué? Josué significa isso, Josué é Jesus, Josué é em hebraico, né? E Jesus é grego. Então, é a mesma coisa. E o significado é isso, Deus salva. Javé, né? Yahvé salva. O texto diz que ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso, por um lado, restringe, vamos assim dizer, né, eu vou falar com muito cuidado, o alcance da salvação. Por quê? Porque o texto fala assim que ele salvará o seu povo, mas esse povo nós sabemos que está espalhado pela face da terra. Nós já vimos isso aqui anteriormente, na própria genealogia de Jesus, que aponta para isso, não é? Porque começa, por exemplo, lá em Abraão, que foi chamado para ser, né, bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra, não é? O alcance da salvação é para o povo de Deus, que está espalhado pela face da terra. Então, isso, por um lado, restringe ao povo de Deus, que está espalhado pela face da terra, mas, por outro lado, exclui qualquer conotação política, militar, que poderia haver em torno da pessoa de Jesus. Porque o texto fala que ele vai salvar o seu povo de quê? Não é do poder de Roma, não é da tirania de Roma, que dominava politicamente, militarmente aquela região. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus não era um revolucionário que iria pegar em armas, né, o seu reino, ele disse, né, não é desse mundo, ou seja, a sua forma de lutar é diferente. Então, o nome de Jesus, né, como ele é revelado ali, já, por um lado, nos mostra que ele restringe a salvação, porque é para o seu povo, os eleitos de Deus, que estão espalhados pela face da terra, os quais devem ouvir a palavra de Deus para se converterem. Por outro lado, também exclui toda e qualquer conotação política e militar, porque se esperava naquele tempo um Messias político, um Messias, um guerreiro militar, né? Alguém que viesse ali num cavalo branco com uma espada, né? Dizendo assim, independência ou morte. Mas enquanto eles estavam esperando um leão, João Batista apresenta para eles um cordeiro, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nome de Jesus, então, exclui essa conotação política militar que tinha sobre ele. Fato esse, inclusive, que levou, por esperarem eles, né, um Messias político, levou eles, os discípulos, a algumas vezes quererem fazer dele um rei, principalmente quando ele multiplicava os pães. Opa, esse cara aqui é o cara que dá pão para todo mundo, então vamos fazer dele um rei, vamos fazer dele o presidente, vamos fazer dele o nosso líder. Não era isso.
Não era para isso que Jesus veio, não é? Alguns dizem, inclusive, que foi por isso que Judas veio trair Jesus. Porque até então Judas queria um Messias político, revolucionário. Alguém que fosse lutar com armas para romper, né, com aquele poder de Roma. Mas o texto fala que ele veio salvar, né, o seu povo dos pecados deles. Tira isso, né? O que Jesus fala com Pedro, né? Quem viver pela espada morrerá. Guarda essa espada aí, rapaz, né? A nossa luta não é com armas, não. A nossa luta é contra a carne e o sangue. A nossa luta, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades. E nós lutamos com armas diferentes. Não é? A nossa luta não é essa luta, né, humanamente aí falando, né? E aí, caminhando aqui para o final, o anjo, né, ainda falando sobre como seria isso, ele vai citar, né, uma profecia de Isaías. Nós lemos essa profecia semana passada. O anjo vai dizer para José: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprir, né, o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Qual profeta? O profeta Isaías. Porque em Isaías capítulo 7, versículo 14 diz assim: ora, tudo isso, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Quando Jesus vem, né, quando o anjo vem explicar para José, explicar para Maria, ele vai falar assim: olha, isso aqui está acontecendo para se cumpra o que foi dito por intermédio do profeta Isaías lá, que a virgem iria conceber e que ia dar à luz um filho e que seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, né? O próprio Mateus ele explica o que significa, né, Emanuel, Deus conosco, né? O termo Emanuel descreve o que Jesus faz, descreve o ato da encarnação, Deus conosco, ou seja, Deus com os homens, não é? Essa forma de dizer também aqui, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, é comum nesse evangelho. Nós vamos ver algumas outras vezes Mateus usando isso aconteceu para que se cumprisse. Era como se ele estivesse dando autoridade àquilo que ele vai dizer. E aquilo que ele disse foi o quê? Que o nascimento de Jesus é o cumprimento da profecia. Ele é o Deus conosco. Porque Deus, desde, né, o momento da criação, ele vem se relacionando com aqueles que ele criou, com a sua criatura, com o ser humano que foi feito à sua imagem e semelhança. Porém, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Nós vimos como, lá na semana passada, nós vimos como a glória de Deus deixou o templo, né? A presença de Deus. Depois, no livro de Ageu, essa mesma glória volta. E aí eles falam: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Depois nós vimos também em João, né, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, né, como glória do unigênito do Pai. É justamente isso que é o Emanuel, Deus habitando com o homem, Deus habitando no meio do seu povo. E o texto encerra dizendo que José recebeu Maria e não teve relações conjugais com ela até o nascimento de Jesus. Algo que naturalmente, né, supõe, né, que tiveram, inclusive, conforme nós já vimos, eles tiveram outros filhos, né? O que nós aprendemos aqui? Basicamente, Deus cumpre as suas promessas. A promessa, né, aquela primeira promessa lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus fala aqui
da semente da mulher, né? Da mulher nasceria, né? O descendente que pisaria a cabeça da serpente. Essa descendência, ela vem sendo, né, revelada aos poucos no Antigo Testamento, e nós vimos passando pela genealogia isso, né? Esses nomes, daí a importância da genealogia para conectar com aquilo que está lá, aquela promessa de Gênesis. Ela passa por Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, ela passa por Noé, ela passa por Abraão, ela passa por Isaac, por Jacó, né, Judá. Depois ela vem, né, aquela história daquelas mulheres que nós vimos, ela passa por Davi, Salomão, e vai seguindo até chegar aqui, porque Deus cumpre as suas promessas, a promessa de um Salvador. Mas nós aprendemos também sobre submissão à vontade de Deus, tanto com José como em Maria, não é? O texto diz, depois que o anjo explicou para José, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria. Era uma situação fácil? Não era fácil. Era necessário que muita fé para entender, para aceitar, para crer naquilo que estava acontecendo. Né? A gente às vezes olha daqui para lá, mas a gente tem que pensar de lá para cá. O cara está noivo com a mulher e a mulher aparece grávida. Como assim? A primeira reação dele é a nossa primeira reação, é querer sair. Mas o anjo vem, providencialmente, explica para ele e ele faz conforme o anjo lhe havia ordenado, não é? E Maria da mesma forma. A postura de Maria, né, é a mesma, né, do anjo ali, porque ela vai falar, olha, que se cumpra em mim conforme, né, a sua vontade, né? Aqui está a serva do Senhor, Lucas capítulo 1, versículo 38. Que aconteça comigo o que você falou. Eis-me aqui. Então isso nos fala também sobre submissão. Mas isso nos fala também, meus irmãos, e aí uma coisa assim bem prática para os nossos dias, sobre a importância da família. A importância, né, do seio familiar. O Filho de Deus, né, ele veio num contexto de uma família, de um homem e uma mulher, casados, compromissados, não é? Porque era necessário, não é, que ele viesse dentro de um contexto de aliança, numa relação estabelecida pelo próprio Deus, entre um homem e uma mulher, para que essa criança tivesse os cuidados necessários. E num ambiente familiar de fé, porque é isso que nós vimos aqui na pessoa de Jesus, né, e de José e de Maria, né, uma família de fé. A importância da família também nós conseguimos ver nesse texto aqui. Amém? Alguma dúvida? Sim? O Emanuel não é necessariamente um nome, mas aquilo que ele cumpre de ser Deus conosco, não é? De ser Deus. Era assim, ele não era chamado necessariamente de Jesus, de Emanuel, não é? Hoje a gente usa esse nome, né, claro, né? Mas quando as pessoas se dirigiam a ele, não falavam Emanuel, elas falavam Jesus. Mas Emanuel significa aquilo que ele é. Ele é o quê? Deus conosco, entendeu? Deus, né, no meio dos homens. Essa palavra Emanuel, ela tem esse sentido, se a gente fosse dar uma
escavacar um pouquinho mais assim, né, ela tem esse sentido, né, de Deus com o homem, entendeu? Deus com os homens, porque Deus está habitando no meio do seu povo, entendeu? Então não é necessariamente um sobrenome e nem mesmo um nome. Olha, ele será chamado de Emanuel. Por quê? Né? Porque é como se as pessoas chamam, por exemplo, o pastor. Eu não chamo pastor, né? Mas pastor fala da função, né, que eu exerço, não é? Eu chamo Marcelo, não é? Então as pessoas não chamariam necessariamente, eu não estou falando que é proibido me chamar de pastor não, viu? Tá? As pessoas se dirigiam a ele como Jesus, mas ele seria conhecido como Emanuel, porque ele também é Deus, né? É claro que isso foi um processo, né, porque os seus próprios familiares não compreenderam isso, né? Os seus irmãos, né, conforme nós vamos ver ao longo da narrativa, né, eles não entenderam isso no início, né, que ele era de fato o Filho de Deus, porque ele nasceu de Maria, é o nosso irmão, né? Então pairava também algumas dúvidas entre os seus familiares, né? A história, você vê que quem tem esse contato é José e Maria, não é? Os irmãos não sabiam dessa, e eles vêm depois de Jesus, né? Nós entendemos que Jesus é o irmão mais velho. Depois eles têm outros irmãos, ele vai ter outros irmãos, né? Depois a Maria e José vai ter outros filhos. Sim? Tudo certinho? Podemos encerrar? Qualquer dúvida depois vocês colocam lá nos comentários do vídeo, né? Tanto no Facebook quanto no YouTube. Vamos orar então? Para encerrar esse tempo. Semana que vem nós continuamos aqui né, no nascimento especificamente, né? Nós falamos aqui das circunstâncias do nascimento, né, e da natureza de Jesus. Semana que vem nós falamos aqui do momento exato do nascimento, né, e tudo que envolve isso aí. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, por Tua palavra, porque por meio dela nós somos orientados a respeito das Tuas promessas que são cumpridas, a respeito da fé, da esperança, da submissão dos Teus servos, José e Maria, e da importância também da família, essa instituição que tem sido atacada, Deus, ao longo dos séculos. Mas nós Te damos graças porque temos aqui a oportunidade e o privilégio de falar sobre isso, Deus. Que o Senhor abençoe as famílias do nosso país, que o Senhor abençoe as famílias dessa igreja, Deus. Em nome de Jesus, leva-nos em segurança para os nossos lares e traga-nos mais uma vez à noite para juntos, como povo do Senhor, Te adorar e Te bendizer. Amém.